O que você faria se descobrisse que a porta trancada do seu apartamento tem alguém preso do outro lado? E se o colega que trabalha com você todo dia não existe mais? Hoje são duas histórias sobre pessoas que ficaram presas em lugares que deveriam ser normais. Um apartamento barato demais. Uma fábrica durante o turno noturno. Dois brasileiros comuns. Duas descobertas que mostram que nem sempre os mortos conseguem partir. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. A primeira coisa que o corretor me disse quando mostrou o apartamento foi que tinha uma porta no corredor que ficava trancada. E quando perguntei onde ficava a chave, ele disse que não existia chave, que o apartamento era assim desde que foi construído, porta trancada sem chave. E o proprietário não queria arrombar porque ficaria muito caro trocar a porta toda e refazer o batente. Então, o inquilino teria que aceitar que aquele cômodo não fazia parte do espaço alugado, mas o aluguel era barato, suficiente para compensar a esquisitice. E como eu estava precisando urgente de um lugar para morar, acabei concordando e assinei o contrato sem pensar muito no assunto. E isso foi um erro, porque 3 semanas depois de me mudar, eu comecei a escutar barulhos vindo de dentro daquele cômodo trancado. Barulhos de alguém batendo na porta, querendo sair. Deixa eu voltar para o começo. Meu nome é Felipe, tenho 29 anos. Trabalho como programador e vim de São Paulo para Porto Alegre aceitar uma proposta de emprego melhor, numa startup. E quando cheguei na cidade em julho deste ano, precisei encontrar apartamento rápido, porque estava hospedado em hotel, e o custo estava ficando alto demais. Então comecei a procurar nos sites de imóveis, e encontrei esse apartamento, no bairro Cidade Baixa. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, 70 metros quadrados, aluguel muito abaixo do preço de mercado, e marquei visita no mesmo dia. O prédio era antigo, mas bem conservado. Anos 80, 6 andares sem elevador. Apartamento ficava no 3º andar. E quando o corretor abriu a porta, eu vi um espaço amplo e bem iluminado. Reformado recentemente com piso laminado novo. Paredes pintadas de branco. Janelas grandes dando para o pátio interno. E tudo parecia perfeito demais para o preço que estavam pedindo. Então sabia que tinha algum problema escondido. Foi quando estávamos no corredor que leva aos quartos que o corretor parou na frente de uma porta de madeira escura e disse: "Essa porta fica trancada, não tem chave, proprietário não quer arrombar, então esse cômodo não faz parte do alugado." E bateu na porta para mostrar que estava mesmo trancada e do outro lado era sólido, não tinha eco ou barulho oco. Era porta de madeira maciça com fechadura antiga daquelas de chave grande que não se faz mais. Perguntei o que tinha do outro lado e ele disse que pelo tamanho externo do prédio deveria ser tipo uma despensa ou closet pequeno, uns 3 metros quadrados no máximo, que provavelmente foi trancado quando reformaram e perderam a chave. E como não era um espaço essencial, o proprietário decidiu deixar assim e ofereceu desconto no aluguel para compensar. Olhei para o resto do apartamento. Vi que tinha bastante espaço mesmo sem aquele cômodo misterioso. O preço estava bom demais para recusar. Então assinei o contrato e me mudei na semana seguinte. As primeiras 2 semanas foram completamente normais. Organizei minhas coisas, montei meu setup de trabalho no quarto menor. Comecei na empresa nova e o apartamento era silencioso e confortável. E a porta trancada no corredor era só uma curiosidade estranha que eu meio que ignorava. Passava por ela todo dia indo e vindo do banheiro, mas sem pensar muito no assunto. Foi numa quinta-feira, 3 semanas depois de me mudar, que escutei o primeiro barulho. Eram 2 da manhã. E eu estava trabalhando até tarde, terminando um projeto com prazo apertado, quando escutei um som vindo do corredor. Um som abafado, como se alguém tivesse dado um soco na parede.
Não foi muito alto, mas foi alto o suficiente para me fazer parar de digitar e prestar atenção. E fiquei ali sentado em silêncio, esperando para ver se escutava de novo. Mas não veio nada. Então achei que tinha sido barulho dos vizinhos e voltei a trabalhar. Na noite seguinte aconteceu de novo. Mesma hora, 2 da manhã. Só que dessa vez foram 3 batidas seguidas. Tum, tum, tum. E eram claramente batidas vindas do corredor, não dos vizinhos. Então levantei e fui checar. E conforme me aproximava do corredor, percebi que o som estava vindo especificamente daquela porta trancada. E quando cheguei na frente dela, coloquei a orelha na madeira e escutei um silêncio total do outro lado. Mas tinha certeza que o som tinha vindo dali. Bati de volta na porta, 3 batidas, e esperei. E depois de uns 5 segundos, escutei a resposta, 3 batidas vindas do outro lado. Tum, tum, tum. Exatamente o mesmo ritmo que eu tinha batido, como se alguém estivesse respondendo. E senti meu estômago apertar, porque significava que tinha algo ou alguém do outro lado capaz de ouvir e responder. Falei em voz alta, tem alguém aí? E não veio resposta, só silêncio. Então bati na porta de novo, 4 vezes dessa vez, e esperei. E depois de uns segundos vieram 4 batidas de resposta. Mesmo ritmo, mesma intensidade, como um eco. Mas não era eco, porque vinha claramente de dentro do cômodo, trancado. Peguei meu celular e liguei para o corretor, mesmo sendo 2:30 da madrugada. E quando ele atendeu com voz sonolenta, contei o que estava acontecendo. E ele ficou em silêncio por um tempo, e então disse que provavelmente era rato, ou pombo que entrou por alguma fresta, que prédio antigo sempre tem esses problemas, que eu não devia me preocupar, e desligou antes que eu pudesse argumentar que rato não bate na porta, seguindo o mesmo ritmo que você bateu. Voltei para o quarto, mas não consegui mais trabalhar. Ficava pensando na porta, nas batidas, na resposta que veio do outro lado, e toda vez que o apartamento fazia aqueles barulhos normais de estrutura velha, eu pulava achando que eram batidas de novo. No sábado de manhã, fui até uma chaveiro no centro e expliquei a situação. Disse que tinha uma porta antiga trancada e não tinha chave, e o chaveiro disse que provavelmente conseguia fazer uma chave nova se eu levasse a fechadura ou pelo menos tirasse foto dela. Então voltei pro apartamento e tirei várias fotos da fechadura. Era uma fechadura antiga, buraco de chave grande em formato de escudo, provavelmente dos anos 60 ou 70. Mostrei as fotos pro chaveiro e ele disse que esse tipo de fechadura era complicado, mas que conseguia fazer uma chave mestra que provavelmente funcionaria. Ia custar R$ 200 e ficaria pronta em 3 dias. E concordei, porque precisava saber o que tinha dentro daquele cômodo. Durante aqueles 3 dias, as batidas continuaram, sempre por volta das 2 da madrugada, e sempre o mesmo padrão. Batidas que respondiam ao ritmo que eu batia, como se houvesse alguém do outro lado tentando se comunicar através da única forma possível. E comecei a testar padrões diferentes. Batia 6 vezes rápido, e vinham 6 batidas rápidas de volta. Batia 2 vezes com pausa longa, e depois mais 3, e vinha o mesmo padrão de resposta. Era como conversar em código Morse, só que sem saber o significado. Na terça-feira voltei no chaveiro e peguei a chave. Era uma chave grande e pesada de metal escurecido, e o chaveiro me entregou dizendo que não garantia que funcionaria, mas que era a melhor aproximação que conseguiu fazer, baseado nas fotos. Cheguei em casa no final da tarde e fiquei olhando para a porta no corredor, segurando a chave na mão. E uma parte de mim queria abrir imediatamente para resolver o mistério, mas outra parte estava com medo do que ia encontrar. Então decidi esperar até de noite, quando as batidas normalmente aconteciam. Às 2 da madrugada, no horário exato, as batidas começaram. Tum, tum, tum. 3 batidas vindas de dentro do cômodo.
E dessa vez eu não respondi. Apenas me levantei da cama, fui até o corredor, acendi todas as luzes e fiquei parado na frente da porta com a chave na mão. Coloquei a chave na fechadura e ela entrou perfeitamente. Girei devagar e senti a trava se movendo. Aquele clique característico de fechadura antiga destravando, e empurrei a porta que abriu com um rangido alto de dobradiça enferrujada que não se movia há anos. Do outro lado, havia um cômodo pequeno, como o corretor tinha dito. Uns 3 metros quadrados, sem janela, completamente escuro, e um cheiro forte de mofo e ar fechado saiu de dentro, como se aquele espaço estivesse lacrado há décadas. E tateei a parede procurando interruptor, mas não encontrei. Então usei a lanterna do celular para iluminar. O cômodo estava completamente vazio. Piso de taco antigo coberto de poeira, paredes de reboco pintadas de verde desbotado, teto com manchas de infiltração, nada de móveis, nada de objetos, absolutamente nada que pudesse explicar as batidas. E entrei devagar, varrendo o espaço com a lanterna, procurando por ratos ou pombos ou qualquer coisa viva. Mas não tinha nada, nem fezes de animais, nem marcas, nem teias de aranha. O lugar estava pristino e morto, como se tivesse sido fechado e esquecido. Foi quando estava saindo que vi as marcas na parte interna da porta. Marcas de unha arranhando a madeira, centenas de arranhões concentrados na área ao redor da maçaneta e da fechadura, como se alguém tivesse passado muito tempo tentando abrir a porta por dentro, arranhando desesperadamente, e as marcas eram profundas o suficiente para arrancar lascas de madeira, e algumas tinham manchas escuras que poderiam ser sangue velho ressecado. Senti meu estômago revirar e saí daquele cômodo rapidamente. Fechei a porta, mas não tranquei. E fui para o quarto pegar meu notebook e comecei a pesquisar na internet sobre o prédio, sobre o endereço, sobre qualquer coisa que pudesse explicar aquelas marcas. Encontrei notícias antigas, uma de 1986, sobre um homem que tinha sumido do prédio, morador do apartamento 305, que era exatamente o meu apartamento. A reportagem dizia que Rogério Soares, 32 anos, contador, foi visto pela última vez entrando no prédio numa sexta-feira à noite e nunca mais foi visto. Polícia investigou, interrogou vizinhos, familiares, colegas, mas não encontrou nenhuma pista, nenhum corpo, nenhuma evidência de crime. Ele simplesmente desapareceu. Li todas as reportagens que encontrei sobre o caso, e em uma delas um vizinho relatou que nos dias seguintes ao desaparecimento, ele escutava batidas vindas do apartamento do Rogério, batidas nas paredes durante a madrugada. Mas quando a polícia entrou para vistoriar, não encontrou ninguém. Apartamento vazio, e as batidas eventualmente pararam. Senti um calafrio descendo pela espinha, porque agora fazia sentido. O cômodo havia sido trancado por fora, provavelmente durante alguma reforma, ou por acidente ou propositalmente. E Rogério ficou preso lá dentro, batendo na porta, gritando, arranhando, tentando sair. E ninguém ouviu ou ninguém quis ouvir. E ele morreu ali dentro de fome, e desidratação e desespero. E quando finalmente abriram para reformar o apartamento, anos depois removeram o corpo, limparam tudo e decidiram trancar aquela porta de novo para esquecer a tragédia. E perderam a chave de propósito para que ninguém mais abrisse. Olhei para o corredor onde a porta estava entreaberta e sabia que precisava fazer algo. Não podia simplesmente ficar morando ali, sabendo que alguém tinha morrido daquele jeito naquele cômodo. Então liguei de novo para o corretor, dessa vez de manhã, e contei tudo. As batidas, a chave que mandei fazer, as marcas na porta, a notícia sobre o desaparecimento. E ele ficou em silêncio por muito tempo. E então suspirou e disse que sabia da história.
que o proprietário tinha pedido especificamente para não contar para os inquilinos, porque ninguém queria alugar apartamento onde alguém morreu e que as batidas eram conhecidas. Vários inquilinos anteriores relataram o mesmo e sempre acabavam saindo antes do contrato terminar. Perguntei por que não fizeram nada, por que não chamaram alguém para limpar energeticamente ou sei lá o quê. E ele disse que o proprietário não acreditava nessas coisas. Achava que era psicose coletiva ou sugestão, e que preferia baixar o aluguel a gastar dinheiro com algo que considerava charlatanismo. Desliguei a ligação e fiquei ali sentado processando tudo. E olhei para o corredor onde a porta continuava entreaberta. E agora, durante o dia, com o sol entrando pelas janelas, o apartamento parecia normal e seguro. Mas sabia que quando anoitecesse as batidas voltariam, porque Rogério ainda estava preso ali de alguma forma, ainda batendo na porta, ainda tentando sair, preso num loop eterno dos últimos momentos de desespero da vida dele. E tinha que tomar uma decisão: ou saía do apartamento e quebrava o contrato, perdendo o depósito e a mensalidade já paga, ou ficava e convivia com aquilo. E como estava sem dinheiro para pagar outro depósito e mudança, decidi que ia ficar, mas que precisava, pelo menos, tentar ajudar. Então pesquisei centros espíritas na região e marquei uma consulta com uma médium. Ela veio no sábado seguinte, uma senhora de uns 50 anos, muito calma. E quando contei a história, ela concordou em ir até o apartamento fazer uma avaliação. E quando chegamos, ela ficou parada no corredor, olhando para a porta entreaberta, e fechou os olhos por alguns minutos. E então abriu e disse que sentia uma presença masculina muito angustiada, presa num estado de pânico extremo, revivendo continuamente os momentos finais, e que precisava fazer um trabalho de desobsessão para ajudar aquela alma a se libertar. Ela fez orações ali no corredor, acendeu velas brancas, colocou copos de água e conversou com a presença, explicando que ele tinha falecido, que não estava mais preso naquele lugar, que havia um caminho a seguir e que precisava aceitar e seguir em frente. E ficou ali por 1 hora fazendo todo o trabalho, enquanto eu observava sentado na sala. Quando terminou, ela disse que sentiu a energia se dissipar, que a presença tinha aceitado e finalmente partido, e que as batidas não deveriam mais acontecer, e me orientou a manter a porta aberta por alguns dias para deixar o espaço respirar, e então eventualmente podia trancar de novo se quisesse, mas que não era mais necessário. Ela foi embora e fiquei ali no apartamento, e aquela noite, pela primeira vez em semanas, 2 da madrugada, chegou e passou, e não houve batidas, nenhum som, silêncio completo, e senti um alívio enorme misturado com uma tristeza profunda, porque aquilo significava que Rogério tinha finalmente conseguido sair, mas também significava que ele tinha passado 38 anos preso ali, batendo naquela porta, esperando que alguém abrisse. Deixei a porta entreaberta por 1 semana, como a médium orientou, e depois tranquei de novo e guardei a chave. E desde então não escutei mais batidas. O apartamento ficou completamente silencioso, e aos poucos fui me acostumando a viver ali, sabendo o que tinha acontecido. Mas de vez em quando acordo no meio da madrugada e vou ao banheiro, passo por aquela porta e lembro do Rogério e penso em como foi morrer daquele jeito, sozinho no escuro, batendo e gritando e arranhando sem ninguém vir. E me pergunto quantas outras portas trancadas existem por aí, em quantos outros prédios, em quantas outras cidades, lugares onde alguém ficou preso e esquecido e nunca foi encontrado. E se todas essas pessoas continuam batendo, continuam tentando sair, esperando que alguém eventualmente tenha a coragem de fazer uma chave e abrir a porta, porque tem lugares que são trancados por um motivo. Tem cômodos que são fechados para esquecer tragédias,
Mas fechar a porta não faz a tragédia desaparecer. Só esconde ela. E às vezes a única coisa que as pessoas presas precisam é que alguém abra a porta e finalmente as deixe sair. Essa foi a primeira história, sobre um homem que bateu na porta por 38 anos. A próxima é diferente, mas igualmente triste. Se a primeira é sobre desespero, a segunda é sobre dedicação. Compartilha esse vídeo agora, porque essas histórias precisam ser ouvidas. Segundo relato, o Marcelo sempre sumia durante o intervalo da madrugada. E no começo, achei que ele ia fumar um cigarro ou fazer ligação particular longe dos supervisores. Mas depois de 3 semanas trabalhando no mesmo turno, percebi que ele desaparecia todo dia, exatamente à mesma hora, 3h15 da madrugada. Ficava fora por exatamente 15 minutos e voltava sempre pontual às 3h30. E a parte estranha é que ninguém mais parecia notar ou se importar, como se fosse completamente normal ele sumir no meio do turno sem dar satisfação. E só descobri a verdade quando perguntei para a supervisora sobre ele. E ela me olhou confusa e perguntou quem era Marcelo. E quando descrevi o cara que trabalhava comigo todo dia, ela ficou pálida e disse que não tinha nenhum Marcelo no turno noturno. E foi aí que mostrei o crachá dele que tinha esquecido na mesa. E ela leu o nome e a foto e começou a tremer. E disse que aquele homem tinha morrido há 1 ano atrás, num acidente dentro da fábrica. Deixa eu voltar para o começo. Meu nome é Patrícia, tenho 27 anos. Sou operadora de máquinas numa fábrica de peças automotivas em Campinas. E comecei a trabalhar no turno noturno em setembro deste ano, porque paga adicional e eu precisava do dinheiro extra. E o turno noturno vai das 22 horas às 6 da manhã. 8 horas com 30 minutos de intervalo, que a gente pode usar como quiser. A fábrica é grande, 3 galpões conectados, uns 200 funcionários durante o dia, mas no turno noturno somos só 12 pessoas, 4 operadores de máquinas, 3 supervisores, 3 técnicos de manutenção, 1 segurança e 1 pessoa da limpeza. E como é tudo muito automatizado, a gente basicamente monitora as máquinas e resolve problemas quando aparecem. Então tem bastante tempo morto, onde ficamos esperando. No meu primeiro dia de turno noturno, fui apresentada para os colegas, e um deles era o Marcelo. Um cara de uns 35 anos, magro, cabelo preto curto, barba por fazer, sempre usando o uniforme azul da empresa com o crachá pendurado no bolso, e ele foi designado para me treinar nos primeiros dias, me mostrar como operar as máquinas do setor 2, como resolver problemas comuns, como preencher os relatórios. O Marcelo era quieto, mas prestativo. Explicava tudo com paciência e trabalhávamos lado a lado nas máquinas CNC, que cortavam peças de metal seguindo programação automática. E nosso trabalho era basicamente monitorar se estava tudo funcionando certo, trocar as peças brutas quando acabava o lote, verificar qualidades do corte e registrar tudo no sistema. Durante as primeiras 2 semanas de trabalho, a rotina era sempre a mesma. Chegávamos às 22, fazíamos a passagem de turno com o pessoal do turno da tarde, ligávamos as máquinas e trabalhávamos até o intervalo da madrugada, que começava às 3h15 e ia até 3h45. E foi durante esses intervalos que comecei a notar o padrão estranho do Marcelo, porque quando o relógio marcava 3h15 em ponto, ele parava o que estava fazendo, tirava as luvas de proteção, pendurava o crachá no painel próximo da saída do galpão e saía caminhando em direção ao galpão 3 sem falar nada. E eu ficava ali sozinha, operando as máquinas até ele voltar exatamente 15 minutos depois, às 3h30. Na primeira vez achei que ele tinha ido ao banheiro ou fazer alguma coisa importante. Mas quando aconteceu de novo no dia seguinte, e no dia seguinte a esse, percebi que era um padrão fixo. Todo dia.
Mesma hora, mesma duração, mesma direção. Ele ia para o galpão 3 e voltava 15 minutos depois, e nunca explicava onde tinha ido ou o que tinha feito. Perguntei para ele uma vez, de forma casual, aonde você vai todo intervalo, e ele me olhou com uma expressão estranha e disse: só preciso verificar uma coisa no 3, tenho que conferir. E não elaborou mais e eu não insisti porque não queria parecer intrometida. Mas a curiosidade estava me comendo. Então, numa quinta-feira, resolvi seguir ele discretamente. Quando ele saiu às 3h15, eu esperei uns 30 segundos e fui atrás, mantendo distância. E vi ele atravessando a área de conexão entre galpões 2 e 3 e entrar no galpão 3 pela porta lateral, que dava para a seção de prensas hidráulicas. Segui até a porta e olhei para dentro. O galpão 3 era mal iluminado naquele horário, porque só tinha um turno noturno operando ali, e era em outra seção. Então a área das prensas estava escura e desligada, e vi o Marcelo caminhando em direção a uma prensa específica no fundo, a prensa de número 12, e ele parou na frente dela e ficou ali parado, apenas olhando, não mexendo em nada, não verificando nada, só olhando fixamente para a máquina. Fiquei observando de longe por uns 5 minutos, e ele continuou ali imóvel. E então ele virou e começou a caminhar de volta. Então corri de volta para o galpão 2 antes que ele me visse. E quando ele voltou às 3h30 pontualmente, eu estava na minha posição normal, como se não tivesse saído. Aquilo ficou na minha cabeça porque não fazia sentido. Porque alguém perderia 15 minutos do intervalo todo dia só para ir até um galpão vazio e ficar parado olhando para uma máquina desligada. Então, no dia seguinte, durante o horário de almoço, antes do turno começar, fui até o refeitório e sentei perto de outros funcionários do noturno e puxei conversa. E eventualmente perguntei sobre o Marcelo, se alguém sabia por que ele ia para o galpão 3 todo intervalo. As pessoas me olharam confusas e uma das operadoras, a Fernanda, disse: qual Marcelo? Não tenho nenhum Marcelo no meu turno. E descrevi ele. Uniforme azul, cabelo preto, magro, trabalha comigo no setor 2. E ela continuou negando com a cabeça, dizendo que não conhecia ninguém com essa descrição. E outros também disseram que não. E achei muito estranho, porque o cara trabalhava ali todo dia comigo, como ninguém conhecia ele. Então, naquela noite, quando cheguei pro turno, procurei o Marcelo e vi ele no vestiário, trocando de roupa. E fui até ele e disse: oi, Marcelo, as pessoas não te conhecem. Ele me olhou de novo com aquela expressão estranha e disse: algumas pessoas não me veem mais, mas você vê. E colocou o crachá e foi trabalhar. E aquela resposta me deixou com um frio na barriga, porque a forma como ele falou, algumas pessoas não me veem mais, parecia sugerir algo impossível. Trabalhamos aquela noite normalmente. E quando chegou 3h15, ele fez a mesma coisa. Tirou as luvas, pendurou o crachá, caminhou para o galpão 3. E dessa vez decidi que ia falar com a supervisora. Precisava entender o que estava acontecendo. Fui até a sala da supervisão e encontrei a Renata, que era a supervisora principal do turno noturno. E bati na porta e entrei. E disse que precisava tirar uma dúvida sobre o Marcelo, que trabalhava comigo no setor 2. E ela franziu a testa e disse: não temos nenhum Marcelo no setor 2, só você e o equipamento automatizado. E senti meu coração acelerar e disse que sim, tinha um Marcelo. Ele me treinou quando comecei. Trabalhamos juntos todo dia. E ela abriu o sistema no computador e mostrou a escala do turno. E no setor 2 só tinha meu nome, nenhum outro operador. Insisti dizendo que ele existia, que estava ali toda a noite. E ela me olhou preocupada, como se achasse que eu estava tendo um colapso nervoso. Então me lembrei do crachá. Toda noite ele pendurava o crachá no painel próximo da saída antes de ir para o intervalo. Então disse: vem comigo, vou te mostrar. E levei ela até o galpão 2. E quando chegamos no painel de saída, tinha um crachá pendurado ali. E peguei e mostrei para ela.
O crachá tinha a foto de um homem que era exatamente o Marcelo que eu conhecia. Mesmo rosto, mesmo uniforme, e embaixo da foto dizia Marcelo Antunes Silva, operador de máquinas, matrícula 4312. E quando a Renata viu o crachá, ela ficou completamente pálida. Mãos começaram a tremer. E ela disse, onde você achou isso? E eu disse que ele deixa aqui todo dia quando vai pro intervalo. Ela pegou o crachá da minha mão e ficou olhando fixamente. E então disse, me acompanha. Precisamos ir no RH agora. E mesmo sendo 3:30 da madrugada, ela ligou pro coordenador de RH e pediu para ele vir urgente até a fábrica. E esperamos na sala de reuniões por 40 minutos até ele chegar. Quando o coordenador chegou, a Renata mostrou o crachá e contou que eu estava vendo e interagindo com o Marcelo todo dia. E o coordenador ficou em silêncio por um longo tempo. E então disse que precisava me contar uma coisa. E abriu uma pasta no computador com relatórios antigos. Ele disse que Marcelo Antunes Silva tinha sido operador de máquinas no turno noturno até outubro do ano anterior. Funcionário exemplar. Trabalhava ali há 8 anos. E numa madrugada de outubro, ele estava fazendo manutenção preventiva na prensa 12 do Galpão 3. Quando aconteceu um acidente, a prensa ativou sozinha, por falha elétrica, enquanto ele estava com as mãos dentro, ajustando um componente. E a prensa desceu e esmagou as mãos dele. E ele entrou em choque e morreu por hemorragia antes que o socorro chegasse. O acidente aconteceu durante o intervalo da madrugada, exatamente às 3:15, horário em que ele tinha ido sozinho verificar aquela máquina, porque tinha notado um barulho estranho no turno anterior e queria checar antes que virasse um problema maior. E morreu sozinho ali no Galpão 3 escuro, tentando fazer seu trabalho direito. Depois do acidente, a empresa parou aquela prensa, fez investigação completa, reformou o sistema elétrico e eventualmente voltou a usar a máquina. Mas vários funcionários do noturno relataram que sentiam desconforto perto daquela prensa. E alguns disseram que viam uma figura caminhando em direção a ela durante as madrugadas. Mas a empresa atribuiu a psicose coletiva e trauma do acidente. O coordenador disse que meu caso era o mais específico que já tinham tido. Porque eu não estava só vendo uma figura vaga. Eu estava interagindo com o Marcelo, como se ele fosse um colega real, conversando, trabalhando junto. E ele perguntou se eu tinha certeza absoluta de que não era imaginação ou sonhos. E eu disse que tinha certeza. E mostrei os relatórios que preenchíamos juntos no sistema, onde tinha dados que só alguém com conhecimento técnico poderia ter colocado. Checaram o sistema e viram que de fato tinha relatórios no meu usuário, com informações técnicas, que eu não deveria saber, porque eram do treinamento que só um operador experiente conheceria. E aquilo não fazia sentido. Como eu poderia ter preenchido aquilo se eu era nova e não tinha esse conhecimento? A menos que realmente alguém tivesse me ensinado. Ficamos ali discutindo até o turno terminar às 6 da manhã. E decidiram que eu deveria tirar uma semana de licença médica, enquanto eles avaliavam a situação. E eu concordei porque também estava assustada e confusa. Durante aquela semana em casa, não conseguia parar de pensar no Marcelo, em como ele tinha sido real para mim, em como trabalhamos juntos, conversamos, e como ele tinha morrido sozinho naquela prensa tentando fazer seu trabalho. E comecei a entender por que ele voltava lá todo intervalo. Ele estava preso num loop revivendo os momentos antes do acidente, indo verificar aquela máquina de novo e de novo, tentando terminar o trabalho que nunca conseguiu completar. No sábado daquela semana, decidi que precisava fazer algo. Então procurei o endereço da família do Marcelo no relatório de acidente que a empresa tinha me deixado ler, e fui até a casa onde a mãe dele morava. E quando cheguei e toquei a campainha, uma senhora de uns 60 anos atendeu. E perguntei se ela era a mãe do Marcelo Antunes, e ela disse que sim. Expliquei que eu trabalhava na mesma fábrica onde ele tinha trabalhado
e que queria conversar sobre ele. E ela me deixou entrar e sentamos na sala. E contei tudo, como eu o via todo dia, como trabalhávamos juntos, como ele ia verificar a prensa todo intervalo. E ela começou a chorar e disse que fazia mais de 1 ano. E ela ainda sentia que o Marcelo não tinha descansado, que ainda estava preso naquele lugar. Ela me mostrou fotos dele, e era exatamente o homem que eu conhecia. Mesma aparência, mesmo uniforme. E ela contou que ele amava aquele trabalho, era dedicado, responsável, sempre preocupado em fazer tudo certo, e que morreu fazendo o que achava certo, mesmo sem ser obrigado a verificar aquela máquina fora do horário. Perguntei se ela tinha feito algo para ajudar ele a descansar, e ela disse que tinha mandado rezar missas, que tinha ido em centro espírita, mas que nada parecia funcionar. E eu sugeri que talvez ele precisasse de uma última coisa. Talvez precisasse que alguém terminasse o trabalho que ele começou, que verificasse aquela máquina e confirmasse que estava tudo certo. E ela concordou que fazia sentido. Na segunda-feira voltei para o trabalho e conversei com a Renata e com o coordenador e expliquei minha teoria, que o Marcelo estava preso porque não conseguiu completar a verificação da máquina. E sugeri que fizéssemos uma manutenção completa na prensa 12, que verificássemos tudo, e que então eu falasse com ele e dissesse que o trabalho estava completo, que ele podia descansar. Eles concordaram, e na quarta-feira fizeram uma manutenção extraordinária na prensa 12, checaram cada componente, cada conexão elétrica, cada sistema de segurança, e certificaram que estava tudo perfeito, e documentaram tudo num relatório completo. Naquela noite, quando cheguei para o turno, o Marcelo estava lá como sempre, e trabalhamos normalmente até 3h15, e quando ele tirou as luvas e foi pendurar o crachá para ir para o intervalo, eu o chamei e disse: "Marcelo, posso ir com você hoje?" E ele me olhou surpreso e disse: "Você não precisa ir, eu verifico sozinho." E eu disse: "Eu sei, mas hoje eu quero ir junto." Caminhamos juntos até o galpão 3 e entramos na área das prensas e fomos até a prensa 12 e ficamos ali parados na frente dela. E eu disse: "A manutenção fez uma verificação completa ontem. Checaram tudo. Está tudo funcionando perfeitamente. Não tem nenhum problema. Você não precisa mais verificar." Ele ficou em silêncio olhando para a máquina e então disse: "Tem certeza? Está tudo certo?" E eu disse: "Tenho certeza. Fizeram o trabalho completo. Você pode descansar agora." E ele me olhou com aquela expressão estranha e disse: "Obrigado por ver eu. Obrigado por me ouvir." E eu disse: "De nada, Marcelo. Você foi um bom professor. Me ensinou bem." Ele sorriu. E foi a primeira vez que vi ele sorrir. E então ele virou e começou a caminhar. Não de volta para o galpão 2, mas em direção à saída do galpão 3. E conforme ele caminhava, sua figura foi ficando mais transparente, mais tênue, até que simplesmente desapareceu antes de chegar na porta. E eu fiquei ali parada, sozinha, no galpão escuro, sentindo um misto de tristeza e alívio. Voltei para o galpão 2 e trabalhei o resto da noite sozinha. E quando chegou 3h15 do dia seguinte, ninguém apareceu. Não vi o Marcelo, não vi o crachá pendurado. Trabalhei sozinha o turno inteiro. E nos dias seguintes foi a mesma coisa. Eu era a única operadora do setor 2. E aos poucos fui me acostumando com a solidão do turno noturno. Mas de vez em quando estou trabalhando de madrugada e o galpão está silencioso, exceto pelo barulho das máquinas, sinto uma presença ao meu lado, não ameaçadora, mas familiar, como se o Marcelo ainda estivesse ali de alguma forma, verificando se está tudo funcionando bem. E olho para o lado e não vejo nada, mas sinto que ele finalmente descansou, que conseguiu completar seu trabalho. E que talvez de vez em quando ele volte só para ter certeza que está tudo certo. Porque tem pessoas que são tão dedicadas ao trabalho, tão responsáveis,
que nem a morte consegue fazê-las parar. E elas ficam presas cumprindo tarefas que acham que precisam terminar, verificando coisas que acham que precisam verificar. E às vezes, a única forma de ajudá-las é terminar o trabalho por elas, confirmar que está tudo bem, dar permissão para descansar. E se você trabalha turno noturno e tem um colega que ninguém mais parece conhecer, que some sempre na mesma hora, que volta para o mesmo lugar todo dia, presta atenção, porque talvez aquela pessoa esteja presa num loop. E talvez você seja a única que pode ver ela, a única que pode ajudar ela a finalmente seguir em frente e descansar. Então é isso, assombrosos. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e comenta qual te impactou mais, a porta ou o colega. Obrigado por chegar até aqui. E lembra, nem todos que estão presos conseguem bater na porta. Se você tem coragem, fique comigo.